Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 239 do nosso curso de Matemática Básica. Vocês podem estar estranhando que é o mesmo número aí da aula anterior, mas é que esta aula, na verdade, por ser um pouco extensa, nós dividimos em duas, tá? Então nós vamos continuar, na verdade, a parte 1, né, da aula 239, com esta aula que é a parte 2. E na aula passada nós apresentamos um conceito muito importante, que é o conceito de comensurabilidade, tá certo? Nós estamos começando a geometria métrica, né? Medindo comprimentos, para depois futuramente vamos medir áreas também e volumes. Mas medir comprimento, que é a base, nós já comentamos, né, que é extremamente complexo, né, para a gente definir realmente o que significa o ato de medir, né, o que é medir. E a gente procurou explicar isso da melhor forma possível na aula passada. E aí nós introduzimos na aula passada o Teorema de Tales, né? Na verdade, o Teorema linear de Tales, já que ele tem outras formas. E nós ficamos na aula de hoje de demonstrar o Teorema de Tales. Pessoal, nós não vamos demonstrar o Teorema de Tales de uma maneira tão rigorosa, tá? Porque a demonstração realmente rigorosa do Teorema de Tales teria que supor também os casos incomensuráveis, que são extremamente difíceis de lidar, que exigiriam um aprofundamento maior em conceitos matemáticos que que não estão ao alcance desse curso, tá certo? Então, nós vamos demonstrar o Teorema de Tales, supondo que nós estamos lá no período de Tales, digamos, né, em que eles acreditavam que todos os pares e segmentos eram comensuráveis, tá? Então, lá naquele período, lá século III, IV, né, antes de Cristo, eles ainda acreditavam, né, tinham essa crença ainda de que todos os pares e segmentos eram comensuráveis, né? É fato que para as aplicações do nosso dia a dia, pessoal, isso é muito sutil. Nós podemos entender que todos os segmentos são comensuráveis, né? Quando eu meço um determinado comprimento de alguma coisa, eu meço aquilo em milímetros e para mim deu 8 milímetros ou deu 9 milímetros, por exemplo. Se eu tiver um micrômetro, por exemplo, ou um paquímetro, eu consigo trabalhar em submúltiplos, né, em casas decimais. Mas de qualquer modo, nós pelo menos definimos ali, tem 34,95 milímetros. Então nós definimos exatamente. Então esse submúltiplo do milímetro, no caso, fica sendo a nossa unidade padrão, né? A nossa subdivisão, né, do milímetro, ou de outra medida qualquer. Mas o caso é que existem segmentos que são incomensuráveis. Por exemplo, se eu construir um quadrado e considerar a diagonal desse quadrado, esses dois segmentos são incomensuráveis. Eu não consigo achar uma unidadezinha padrão que eu meça tanto a diagonal quanto o lado desse quadrado, tá? E esse tipo de coisa nós vamos tratar nessa demonstração, tá? Embora, depois de demonstrado, nós vamos assumir que vale também, aí no caso, incomensurável, tá? Embora nós não vamos demonstrar com rigor no caso incomensurável. Então, qual que vai ser a nossa ideia? Bom, nós temos, retomando, o Teorema de Tales é um feixe de retas paralelas, né? Que desenha 4 retas paralelas, né? Cortadas por transversais, que no caso é esta reta transversal e esta transversal, né? Ok, isso está no plano da lousa aqui, no caso, né? Mas um plano arbitrário. Eu tomei o cuidado de traçar 4 retas para que nós determinemos 2 segmentos aqui em cada lado, né? Porque se eu colocasse somente 3, eu teria 2 segmentos também, mas o final desse segmento AB coincidiria com o início do BC. Então eu quero fazer diferente. Então eu quero fazer o segmento AB e o segmento CD, para dizer que são segmentos quaisquer desta transversal e segmentos quaisquer desta, né, correspondentes. E o Teorema de Tales nos diz o seguinte, que se essas retas são paralelas, essas transversais definem segmentos que obedecem a esta proporção. Ou seja, se eu divido um segmento desta transversal por um outro segmento desta mesma transversal, essa razão resulta a mesma coisa de eu fazer a razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal, tá? Então isso nos diz o Teorema de Tales. Então, nós vamos assumir, tá? Na nossa demonstração, vamos assumir AB e CD, assumir AB e CD comensuráveis. Mas eu posso pensar em números comensuráveis também, porque a relação entre número e medida é muito próxima, né? Muito próxima,
como nós comentamos na primeira parte aí dessa aula, né? Mas eles são comensuráveis, então, o AB e o CD. O que significa o AB e o CD serem comensuráveis? Bom, eu vou pensar agora, para falar em números, né? Eu vou imaginar que é um número, tá? AB e CD comensuráveis. Então significa que existe um númerozinho ali, real, no caso, né? Tal que o segmento AB é M vezes um certo alfa. Esse alfa agora é um número, tá? Pra gente é um número. Mas enfim, é um númerozinho que eu consegui escrever como M vezes alfa. E esse M é um natural positivo, né? Não nulo aí. Quer dizer, é um inteiro positivo. E o CD é o quê? É um N vezes alfa. Com N também o quê? Inteiro positivo. Escrever um natural, não nulo, né? Ok, então eu consigo achar esse padrãozinho aqui. Esse alfa, né? Este alfa, pra gente aqui, ele é um número real. Quer dizer, é um numerinho real que eu consigo escrever o AB como M vezes esse numerinho e o CD como N vezes esse numerinho. Quando a gente pensar em segmentos comensuráveis, se eu colocasse a barrinha aqui em cima, aqui seria M vezes um alfa, mas aí esse alfa seria um segmento, tá? M vezes um segmentinho, tá? E esse N vezes alfa seria o alfa seria o mesmo segmentinho. Pessoal, essa coisa de segmento comensurável seria, por exemplo, se eu pensar em segmentos comensuráveis, eu vou pensar num segmentinho que eu consigo colocar ele fisicamente, né? Digamos, ou de maneira abstrata a gente pode pensar, mas vamos pensar fisicamente, eu consigo colocar um certo número inteiro de vezes naquele segmento e no outro também um certo número inteiro. Se eu pensar em número, eu penso num númerozinho que eu consigo colocar. Mas quando eu penso na reta numérica dos números reais, essa ideia de segmentinho ela fica bastante parecida, né? Por isso que a ideia da reta numérica é tão interessante, né? Porque ela relaciona perfeitamente essa ideia da comensurabilidade ou da incomensurabilidade com o tamanho, Por isso que é a reta numérica. Então, quer dizer, a cada ponto da reta, a cada segmento, eu associo um número real, né? E aí é que vem toda essa teoria. Por isso que por isso que eu falei para vocês que é extremamente complexo isso aqui, mas muito bonito, né? Porque está realmente na raiz ali da matemática, né? Mas enfim, queremos mostrar isso aqui. Então, uma vez que o AB e o CD são comensuráveis, eu posso dizer que o AB sobre o CD é o quê? É M vezes alfa dividido por N vezes alfa, né? Quer dizer, esse alfa é um número real, não nulo, claro, né? Que o segmento ele tem um certo tamanho aqui, né? Mas enfim, eu posso fazer um cancelamento aqui, ó, do alfa, e eu tenho que isso aqui é o quê? M sobre N. Bom, então eu sei que a razão entre AB e CD é um número racional M sobre N, tá? Então, esse M sobre N aqui, ele é um número racional, certo? Esse aqui é o detalhe, né? Como eu supus que eles são comensuráveis, isso aqui dá um número racional. Se eles fossem incomensuráveis, então esse número seria eventualmente irracional. E aí, para lidar com os irracionais, eu já tenho que trabalhar com processos de limite, eu já tenho que trabalhar com processos de aproximação, né? Tão próximo quanto eu queira, por exemplo, que são ideias da análise, do cálculo, né? Coisas que a gente estuda no ensino superior. Então, ela se torna mais difícil, né? E mesmo trabalhando com essas ferramentas, é difícil de formalizar esse tipo de coisa no caso de irracionais. Mas vamos pensar dessa forma aqui, tá? Nosso objetivo é provar isso aqui, tá? Este é o teorema de Tales. Então, queremos provar isso aqui. Então, a gente quer provar, na verdade, que a linha B' sobre C' D' também é M sobre N, tá? E isto, na verdade, pessoal, vai ser extremamente simples de fazer. Olha só, que interessante a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Este pedacinho aqui, eu sei que ele mede... Olha só, eu sei que esse pedacinho aqui, então, ele mede M vezes alfa. Esse pedaço. E este pedacinho aqui, eu sei que ele mede N vezes alfa, a medida dele, né? Quer dizer, eu consigo dividir esse pedacinho aqui em M segmentos
de comprimento alfa, né, de medida alfa, tá certo? E aí qual vai ser a nossa ideia? Eu posso fixar este ponto aqui, olha só, este ponto, né? E pelo axioma postulado 10, né, que na verdade nós falamos, um dos postulados mais importantes que nós estudamos aí na nossa playlist Fundamentos de Geometria, inclusive vou deixar o card aqui para vocês, nós vimos que dada uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto existe uma única reta paralela à reta dada. Tá? Isso nós estudamos. Então eu consigo traçar esse segmento aqui paralelo a esta reta. Então, dado um ponto fora de uma reta, por esse ponto eu passo uma única paralela. Né? Então esse ponto ele iria para si, essa reta ele continuaria, né? Mas eu estou interessado somente nesse trecho. Vou fazer de verde contínuo aqui. Ok, e aí qual vai ser a ideia? Eu vou fazer esse triângulo ali um pouco maior para a gente poder visualizar melhor esta situação aqui, tá? Então esse belinho eu trouxe para cá, digamos que eu trouxe para cá num ponto B duas linhas, tá? Só para ter relação com o belinho aqui e com o B, né? Então eu estou diante dessa situação aqui, olha só. Então aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho aquela paralela que eu tracei, não é isso? Paralela. E fiz isso aqui. Olha só. E aqui eu teria o ponto B', B duas linhas. O B' estaria lá para frente, né? Nesta reta aqui nós conseguimos dividir em vários segmentos de comprimento alfa. Vários segmentos. Quantos? Na verdade M, né? M segmentos de comprimento alfa. Mas para facilitar a nossa demonstração, eu vou fazer ele um pouco maior, tá? Vou fazer assim, olha só. Aqui eu construí um segmento de tamanho alfa, um outro segmento de tamanho alfa e mais segmentos, tá? Isso continuaria M segmentos. Só que eu fiz grande aqui para facilitar nosso desenho aí. Bom, esses pontos aqui, novamente pelo postulado que nós vimos na playlist de Fundamentos de Geometria, eu consigo desenhar aqui, ó, paralelas, né? Ó, esta paralela à reta de baixo, esta paralela à reta de baixo. Esta paralela, ela vai determinar pontos aqui, né? Olha só, nesse segmento. E se eu continuar isso aqui, vai ser melhor eu escrever essa parte também. Então aqui, continuando, eu tenho o A' aqui, né? E eu tenho esse trecho, né, paralelo. Esse aqui. E aqui eu vou ter o quê? B', né? Continuando. Então, quando eu continuar estas paralelas aqui, eu vou definir esses pontos aqui. Tá certo? Vou definir aqueles pontos nesse pedaço aqui, né? Tá certo? Bom, isso eu fiz porque eu consigo comensurar, né? Eu consigo medir, dividir em pedacinhos de comprimento alfa aqui. Mas olha o que acontece aqui. Eu vou fazer o seguinte, bastante paralela que a gente traça aqui. Eu posso traçar agora aqui, por esse ponto, uma paralela a esse pedacinho aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Agora eu vou fazer tracejado aqui. Paralela a esta aqui, né? Então tracei esta paralela a esta paralela a esta. Ok. Bom, novamente, né? Por construção, né? A gente faz isso aí. Ok. Bom, aí olha que interessante, né? Este ângulo aqui embaixo, olha que bacana. Este ângulo, ele é congruente a esse, pelo postulado das paralelas. Agora a gente vai ter que lembrar do postulado das paralelas, que eu vou colocar o card aqui para vocês também. Este ângulo é congruente a esse. Ângulos correspondentes, né? Paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos correspondentes congruentes. E que mais? Este ângulo aqui, ó, ele é congruente a este. Novamente, né? Só que agora as nossas paralelas são essas aqui que eu fiz tracejado. Esta é paralela a esta, né? Essas duas são paralelas, cortadas por essa transversal. AB, né?
Então este ângulo duplo aqui é congruente a este. Então pelo caso de congruência, olha lá, usando o caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses triângulos aqui são congruentes, esses pequenos triângulos aqui são congruentes. Portanto, o que acontece? Esse pedacinho aqui, ele é congruente a esse pedaço. Agora nós vamos ter que falar de uma coisa que na verdade a gente vai falar um pouquinho para frente só de maneira mais específica, que são quadriláteros notáveis. A gente vai falar do quadriláteros mais específicos, como o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango, o quadrado, né? Nós vamos falar mais para frente disso aí, tá? Mas nós vamos ter já aqui, trabalhar um pouquinho com as propriedades aqui. Olha o que acontece. Esta figura aqui, ó, este lado, por construção, ele é paralelo a este. E este é paralelo a este também por construção. Então, esta figura aqui, né, é o que a gente chama de paralelogramo. Tá? Esta figura aqui. E esta aqui também. Que este é paralelo a este e este é paralelo a este. Então, essa figura aqui, ó, tá ali, ela tem um par de lados opostos paralelos. Né? Ok. Mas, olha o que acontece, né? Se eu traço a diagonal dessa figura, pelo postulado das paralelas, este ângulo aqui é congruente a este. E este ângulo, pensando agora nestas paralelas, né, dos outros dois lados cortados por transversal, é congruente a esse. Então, num paralelogramo, nessa figura, né, com lados opostos paralelos, ocorre isso aqui. E aí, pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, que é igual que apareceu aqui, né? Porque o lado é comum, esses triângulos são congruentes. Portanto, este lado é congruente a este e este lado é congruente a este. Ou seja, é uma propriedade que quando a gente falar de paralelogramo a gente vai mostrar novamente, mas é isso aqui. Quando a figura é um paralelogramo, ou seja, ele tem pares de lados opostos paralelos, esses lados opostos vão ser também o quê? Congruentes, tá? Congruentes. E isso a gente vai usar aqui. Por quê? Este lado que eu marquei com dois risquinhos aqui, ele vai ser congruente, né? Esse que eu marquei aqui, que vai ser congruente, e este vai ser congruente a este. Mas, na verdade, nem precisaria desse verde aqui, né? Eu acabei desenhando para cá. Mas não havia necessidade, porque eu posso pensar no paralelogramo já direto, né? Daqui para cá. Porque se este é paralelo a este, se este é paralelo a este e este é paralelo a este, então esse pedacinho que eu fiz é paralelo a este aqui, né? Então, enfim, este aqui também vai ser congruente, porque é um paralelogramo também. E esse pedaço aqui também vai ser congruente. Ou seja, a gente fez para dois segmentos aqui. Mas, aqui eu tenho dois congruentes que eu posso chamar, por exemplo, de alfa-linha. Alfa-linha. Mas esse raciocínio eu posso continuar para todos os outros. Isso significa que ao dividir esse segmento em M segmentos congruentes ao alfa, né? Esquecendo um pouquinho disso aqui, quando eu levar paralelas daqui para cá, para a linha belinha, eu vou determinar aqui M segmentos congruentes ao alfa-linha. Olha que interessante. Então aqui eu vou ter M segmentos congruentes ao alfa-linha. Quer dizer, congruentes são iguais, né? De medida alfa-linha, porque eu estou pensando no alfa-linha como uma medida aqui, tá? Mas congruentes a um segmento que tem medida alfa-linha, né? Mas enfim, aqui eu tenho M vezes alfa-linha. O mesmo raciocínio aplicado aqui, eu vou dividir esses N segmentos de comprimento alfa em N segmentos aqui de comprimento alfa-linha. Ora, portanto, o que vai acontecer? A linha belinha sobre C' D', né? Vai ser o quê? M vezes alfa' dividido por N vezes alfa'. Pode cancelar o alfa', né? E isso vai dar o quê? M sobre N. Quer dizer, o AB sobre CD é M sobre N é igual ao A'B' sobre C' D'. Tá? Então está demonstrado o teorema de Tales para o caso de segmentos comensuráveis. Tá? É fato agora que isso aqui pode ser extrapolado, tá?
para qualquer par de segmentos. A gente vai assumir, hora em diante, né, o Teorema de Tales. Agora, pessoal, gostaria de fazer um comentário aqui, né, pouco falado por aí em diversos cursos, diversos materiais, que é o seguinte, uma forma de recíproca do Teorema de Tales. Na realidade, pessoal, nós falamos também no caso de retas paralelas cortadas por uma transversal, que nós tínhamos uma situação seguinte, né? Se nós temos duas retas, né, cortadas por uma transversal, que eu não sei se são paralelas, mas eu sei que este ângulo é congruente a este, então eu concluo que essas retas são paralelas. Então, é uma forma de recíproca, né, do teorema do axioma das retas paralelas, que na verdade diz que se as retas são paralelas, então esses ângulos são congruentes. Mas para o caso do Teorema de Tales, efetivamente, pessoal, não existe uma recíproca geral, tá? Porque ele não vale de maneira geral. Nós podemos entender isso de maneira bastante simples, tá? Por exemplo, eu posso tomar uma situação que é a seguinte, olha só. Posso traçar um triângulo isósceles, por exemplo, aqui, ou mesmo um triângulo equilátero, tá? Triângulo com os três lados iguais. E desse triângulo equilátero, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um corte de tal maneira que não seja paralelo à base, tá? Então eu faço um corte aqui aleatório, não paralelo à base. Então eu faço isso aqui, por exemplo, né? Mais ou menos um corte desse tipo. E aí eu esqueço a parte de cima, tá? Esqueço a parte de cima. Ou, eventualmente, traço um pedacinho aqui da parte de cima e posso estender aqui para a parte de baixo, né? Ok, então eu estaria diante de uma situação que se eu tomar, por exemplo, o ponto médio aqui, desse lado, e o ponto médio desse lado, né? O ponto médio, esta medida A dividida pela medida B, isso aqui vai dar 1, porque é o ponto médio, né? Divide em duas partes iguais. E quando eu fizer esse C dividido pelo D, também dá 1. Então, quando eu fizer A dividido por B, vai ser igual a C dividido por D, tá tudo 1. Mas, obviamente, essas retas aqui não são paralelas, tá? Então, é interessante observar isso aí. A recíproca geral do Teorema de Tales não vale, tá? Então, se eu tenho segmentos que obedecem a esta proporção, então eu não posso garantir que eles são paralelos. O que vai garantir para a gente que vai ser uma forma da recíproca do Teorema de Tales, que nós vamos estudar melhor até futuramente, quando estudarmos semelhança de triângulos. Aliás, Teorema de Tales e semelhança de triângulos são temas praticamente equivalentes, de uma certa forma, tá? A gente vai derivar toda a semelhança de triângulos partindo do Teorema de Tales. Mas, olha o que acontece no caso de triângulos, né? Ó, se eu tenho um triângulo, vou fazer o mais arbitrário possível aqui, né? Não isósceles, enfim, um triângulo genérico, e eu tiver aqui um ponto deste lado e um ponto deste. Já vou fazer ele meio paralelo porque vai ser, tá? Para a gente ajudar a demonstração. Mas eu tiver garantido que A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, se eu tiver diante de uma situação em que nós temos um triângulo daí, aí sim, quando eu desenhar esta paralela aqui, a esse lado, né? Olha que interessante. Esta paralela, eu vou ter aqui uma medida de', por exemplo. Né? De'. E aqui eu tenho também esta reta, né? Este segmento. Meu objetivo é mostrar que esse segmento é paralelo a este, né? Olha o que acontece. Quando a gente está diante dessa situação, aqui eu tenho esta reta, esse pedaço paralelo a esse. Então eu posso aplicar o Teorema de Tales agora aqui. Agora, como é que eu vou aplicar esse Teorema de Tales? Da seguinte forma, ó. Como este pedaço aqui é paralelo a este, eu posso dizer que este ângulo é congruente a este, tá? Esse pedaço aqui, né, paralelo a este aqui. Ok, mas aí isso significa, isso é um raciocínio que nós vamos trabalhar mais na aula de semelhança de triângulos, mas esse triângulo aqui, eu posso encaixá-lo aqui em cima, né? Então eu posso pegar esse triângulozinho aqui em cima, ó. Eu tinha o triângulo grandão, não é? Aqui, ó. E esse triângulo aqui eu posso encaixá-lo aqui. Olha só que interessante. Ficou um pouquinho diferente o desenho, mas enfim, porque esse ângulo é o mesmo, então eu posso encaixar exatamente essa figura aqui. Então esse pedacinho aqui vai ser o B, esse pedacinho aqui vai ser o D', olha só, desse triângulo, né?
E esse pedaço grandão, aqui ó, é o A mais B. Ó, A mais B. E esse pedaço grandão é o C mais D. Olha só, C mais D. Né? Vai acontecer o seguinte, agora eu posso aplicar o teorema de Tales, porque este pedaço aqui, que é este aqui, né? Certamente ele é paralelo a este, porque esse pedaço, na verdade, eu levei apenas ele lá para cima, né? Com esse mesmo ângulo. Ok, então eu tenho que A mais B sobre B, né? Ó, esse pedação todo aqui, né? Isso aqui é igual a C mais D sobre D'. Bom, mas se eu trago para cá esse C mais D, eu vou ficar assim, ó, com A mais B sobre C mais D. Isso igual a B sobre D'. No entanto, quando a gente trabalhar, né, com esta aqui, escrever essa mesma proporção como A sobre C igual a B sobre D, eu vou ter que A mais B sobre C mais D, né? É uma das propriedades que a gente comentou, inclusive, na aula passada e também lá na aula 69, né, da nossa playlist de razões e proporções. A mais B sobre C mais D também vai ser igual a A sobre C, que é igual a B sobre D. Então, esse A mais B sobre C mais D, eu sei que ele é igual também a B sobre D. Né? E aí, quando eu comparo B sobre D com B sobre D', eu concluo que o D é igual a D'. Olha que interessante. Tá? Então, esse D' aqui, na verdade, ele é o D. Tá? Então, esse D' aqui, ó, eu vou apagar o A', ele é o D. Então, eu estou aqui diante de um quadrilátero que tem dois lados paralelos e esse lado aqui congruente, né? Estou diante de um quadrilátero que tem esses dois lados aqui congruentes, né? Aqui é o D e aqui é o D também, né? Que eu já vi que são iguais. E eles são paralelos, né? Bom, mas se eles são paralelos, quando eu traço, né, esta diagonal, como eles são paralelos, eu posso dizer que este ângulo aqui é congruente a este, certo? Esses ângulos são congruentes. Então, diante do caso lado, ângulo, lado, né? O lado comum é o laranja, lado, ângulo, lado, eles são congruentes. Portanto, em particular, né, este ângulo é congruente a esse, ou seja, esses lados são paralelos. Portanto, esse lado é paralelo a esse. Então, isso aqui demonstra, né? Demonstra que quando nós temos essa proporção A sobre B, C sobre D, estabelecida num triângulo, né? Então realmente segmentos aqui vão ser paralelos, tá? Então é algo bem interessante a se observar, mas é uma forma de recíproca, mas muito limitada, né? Tem que ser um triângulo aqui, em geral não vale, tá, pessoal? Mas nós vamos ver melhor isso aqui nas aulas de semelhança de triângulos, tá? Bom, pessoal, vamos agora para os exercícios e, para nossa sorte, diferentemente da teoria, do teorema de Tales, que é extremamente complexa, né? Quando a gente vai a fundo mesmo, pensa nos segmentos incomensuráveis, né? Se a gente consegue, digamos assim, dormir à noite, né? Com essa demonstração feita apenas para casos comensuráveis e admitindo aí, né, a veracidade aí também para casos incomensuráveis, então a gente consegue trabalhar nos exercícios de maneira bem tranquila, tá? De que forma, pessoal? Olha só, nós temos a situação, aqui nós temos retas A, B e C paralelas, retas R e S transversais. Então o exercício aqui, pessoal, ele pede o valor de x, tá? Cada figura aqui. Então, por exemplo, nessa situação aqui nós temos três retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, teorema de Tales, né, na veia aí, vamos dizer. Então nós podemos fazer aqui na mesma reta, né, x sobre 2 igual a 6 sobre 4, né? X está para 2, assim como 6 está para 4. Ou podemos fazer dessa forma também. X está para 6, assim como 2 está para 4. Eu muitas vezes prefiro fazer pegando dessa forma, né? Mas varia muito, né? É bom a gente saber bem as duas formas, tá, pessoal? X sobre 6 igual a 2 sobre 4. Fazemos a multiplicação aqui, ó, em cruz, né? Cruzada. 4x igual a 12. E, portanto, x é 3. Olha só. Você vê como é bem simples mesmo, né?
Bem simples mesmo a aplicação do Teorema de Tales. Olha só, esse caso aqui, ele pede o pedaço inteiro, né, esse x, e ele fornece apenas esse segmento 9 aqui. Para vocês perceberem como é interessante essa forma aqui, olha que bacana, o 9, o 3 é 1/3, né? Ou melhor, daqui para cá o 9 é o triplo, 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer, esse 5 ele tem que virar 15 aqui, que é o triplo, né? 15 com 9 é 24, acabou, x é 24, tá? Você vê como é simples, mas vamos fazer usando o quê? Segmentos na mesma reta agora, diferente do que a gente fez aqui. X está para 9, quer dizer, o segmento inteiro está para 9, né? Assim como o segmento inteiro aqui, 8, está para 3, né? Mas cuidado não confundir, não colocar o 8 está para 5. Porque se a gente fez x está para 9, a gente tem que fazer 8, né? Está para 3. Usando que aqui tudo é 8, né? Fazendo a continha aqui, ó, a gente vai ter o quê? Que 3x vai ser o quê? 8 vezes 9, né? Que é 72. Fazendo a continha, passo 3 dividindo, x igual a 24, né? Bem interessante também, simples, né? Nesse caso aqui que nós temos que tomar cuidado quando existe esse tipo de cruzamento, tá? Então, se a gente pensar em usar valores de retas diferentes, a gente teria que fazer 4 está para 5, aí a gente tem uma tendência a fazer 4 está para 5, né? Assim como x mais 1 está para x menos 1, mas está errado. Porque se eu peguei o 4 nesta reta S, está para 5, 4 está para 5, então eu tenho que pegar primeiro x menos 1 está para x mais 1, tá? Porque eu peguei primeiro na reta S. Mas nessa situação que pode ser interessante realmente a gente usar na mesma reta. Então se eu usar aqui, ó, 4 está para x menos 1, peguei na mesma reta, ó. Assim como a razão correspondente na reta R, né? 5 está para x mais 1. Então, esse tipo de situação que tem um cruzamento tem que ser tomado cuidado aí, tá? Redobrar, né, o cuidado. Multiplicando o cruzado aqui e já distribuindo, vai ficar 4x mais 4, né? Ó. 4x mais 4 igual a 5x menos 5, né? 5x menos 5. Então, eu já estou multiplicando e distribuindo, né? Vou passar tudo que tem x para um lado só. Fica o quê? 4x menos 5x é a equação do primeiro grau, né? Tema que a gente já estudou e trabalhou bastante aí. Igual menos 5, menos 4, né? Passou para lá, menos 4. 4x menos 5x dá menos x, igual a menos 9, né? Menos x igual a menos 9. Portanto, x igual a 9. Ó. X igual a 9. Você vê que é bem simples mesmo a aplicação do Teorema de Tales, né? Mas vamos fazer mais um exercício aí para a gente finalizar a aula aí. Bom, pessoal, para a gente finalizar, né? Esse é um exercício meio clássico também dessa área, né? Digamos que você tem 3 terrenos e você sabe que as frentes dele para a rua, desse terreno é 8 metros, desse é 10 metros e esse é 6 metros. Mas o fundo do terreno é irregular, né? Quer dizer, não é paralelo à rua. Não é que é irregular, né? Ele não é paralelo à rua. Mas você sabe que as divisórias dos terrenos são paralelas. E você quer medir, né, o comprimento aí de cada terreno, né? Do fundo, né, de cada terreno, sabendo que o comprimento total do fundo é 45 metros. Então, um exercício típico aí, né, de utilização do Teorema de Tales, porque nós temos paralelas, né, cortadas por transversais aí, que são as delimitações aí, né? Mas enfim, aqui na rua, aqui na frente, né? Essa medida aqui é 24 metros, né? Essa medida é 24 metros. 10 com 8 com 6, né? Então aqui, nós fazemos da seguinte forma. Olha só, 45... podemos tomar na mesma reta, né? X sobre y igual a 8 sobre 10, né? X sobre z igual a 8 sobre 6, y sobre z igual a 10 sobre 6, 45 sobre x
igual a 24 sobre 8. Tá? 45 sobre x, quer dizer, um valor numa reta está para aquele valor específico aqui, né? Assim como 24 está para 8. Ou então, nós podemos fazer de maneira mais simples até. 45 sobre 24, ou seja, pegando valores nas transversais, né, correspondentes, que eu acredito que em muitas situações fica mais fácil, tá? 45 está para 24, assim como x está para 8. Olha só, x está para 8. Então já... E daqui a gente já pode aproveitar essa mesma expressão, y está para 10 e z está para 6. Então, essa mesma expressão, a gente já tira, ó, y está para 10, z está para 6, tá? Aí é só resolver. Então, uma por vez, né? X sobre 8 igual a 45 sobre 24. Até para a gente simplificar um pouco, se a gente dividir por 3 aqui, né? Em cima e embaixo, eu vou ter aqui 15, né? Por 8, né? Então, 15 oitavos. Fica mais fácil para a gente trabalhar aqui, ó. 15 oitavos. Bom, como o denominador é 8, né? Então aqui já sai direto, né? X é 15. Olha só. Então já sabe que esse comprimento aqui é 15, né? Tomando y agora. Y sobre 10 igual a 15 sobre 8. Agora tem que fazer a continha, né? Então, y, 15 vezes 10 sobre 8. Vou cancelar aqui, né? Ó, 10 com 8 dá 4 aqui embaixo e 5 em cima. 15 vezes 5 sobre 4. Como é a medida de um terreno, seria interessante a gente apresentar isso aqui usando decimal mesmo, né? Isso aqui vai dar o quê? 15 vezes 5 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25, né? 1,25 vezes 5 vai dar 6,25. Então dá 12,50 mais 6,25 dá 18,75 metros, né? Olha só, esse seria o valor aí do y, né? O z, na realidade, a gente pode fazer de duas formas, né? Porque se a gente já tem o x e o y, o z basta fazer 45 menos o x e menos o y, né? Subtrair esses dois valores aqui do 45. Mas eu acho até interessante calcular o z também dessa forma e depois comprovar, né? Olha só, o z dá o quê? Z sobre 6 igual a 15 sobre 8, né? Fazendo a continha vai dar o quê? 6 vezes 15 sobre 8. Então agora vai dar uma conta com final 25, né? 0,25. Porque aqui deu 0,75, né? Então tem que fechar a conta redonda ali. O 6 com 8, aqui dá 4 e aqui 3, né? Então vai dar o quê? 3 quartos é 0,75. 10 vezes 0,75 vai dar 7,5, né? 7,5, 5 vezes 0,75 dá 3,75, né? Mais 7,5, né? 7,5 com 3 dá 10,5, com mais 11,25, né? Ó, 11,25 metros. Qual foi a minha sugestão, né? Para pegar esses valores aqui, ó, você divide, você soma 2,75, 11 e 25 e 15. Somando isso aqui, vai dar o quê? 0 aqui, 7, 8, 10, né? Foi 1, 8, 9, 10, 15, né? Foi 1, 2, 3, 4, 45, né? Bateu com a quantidade inicial aqui, né? Até para a gente ver se a gente não errou em algum cálculo aqui, tá? Então, essa é uma maneira interessante. Faz desse jeito, depois você vê se a soma dá 45, tira a prova, né? Maneira de você... Porque, eventualmente, se essa soma não der 45, você sabe que errou em alguma conta aqui, tá? Bom, pessoal, então vocês viram aí que as aplicações do teorema de Tales realmente são bastante simples, né? Mas a teoria envolvida é que é realmente complexa. Agora que nós demonstramos o teorema de Tales, trabalhando já com o teorema de Tales,
Isso vai abrir um leque aí para a gente poder avançar bem no nosso curso. Agora a gente vai ter que poder trabalhar com semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, aí já abre um leque futuramente para trigonometria, né? Então isso aqui é um ponto-chave aí do nosso curso, né? Vai abrir realmente um leque para a gente poder trabalhar daqui para frente, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!